Nós queremos apenas reforçar que os certificados serão entregues ao final do evento e queremos aproveitar agora para convocar o convidado, desculpe, o doutor Antônio Augusto Rolim, da Aruna Neto, que é da CAP Consultoria de Contabilidade. Bom dia a todos. Foi designado para mim uma tarefa difícil, né? Hercúleo, eu diria. Depois de tão brilhantes apresentações, eu ainda tenho que falar aqui alguma coisa, mas, de qualquer sorte, vamos enfrentar a batalha. Eu gostaria de agradecer ao deputado federal, Fábio Riviere, pelo honroso convite de estar aqui. E sorte porque para nós falar de licitação é algo muito simples, muito fácil, porque nós nos debruçamos sobre o tema desde 1991. Então nós tivemos aí a felicidade de trabalhar com o Decreto-Lei 2300, que é de 86, e vimos o nascer da Lei 8666. Lei 8666 é essa que nós sabemos que está um tanto quanto defasada, é uma lei austera, efetivamente, mas está um tanto quanto defasada, em virtude dos avanços, inclusive, da globalização que nós temos sofrido. Eu me proponho aqui a vocês a fazer até uma espécie de abordagem diferente. Eu vim ter com vocês um diálogo acerca do que podemos efetivamente melhorar e atualizar na Lei 8666, que é essa proposta aqui, que aqui se tem. E diante disso, deixa eu pegar aqui a cola, né? Porque, como diria a inigualável Roberta Miranda, são tantas coisas, né? E aí vamos iniciar da seguinte forma. O primeiro ponto, já foi aqui inclusive falado pelos meus antecessores, mas aqui é um ponto que para mim é crucial na Lei 8666, é o projeto básico. A ausência da definição de efetivamente o que deve constar no projeto básico. Deveria ser incluído na lei um capítulo específico sobre o que é o projeto básico, como deve se compor o projeto básico, o que deve constar, o que deve conter um projeto básico. Porque hoje em dia a grande falha que temos nos procedimentos licitatórios é a deficiência justamente dessa fase interna da licitação, que compete exclusivamente à administração, que é a elaboração do projeto básico. Projetos básicos mal elaborados acabam fadando em licitações mal realizadas e em prejuízo à administração. Então, seria importante perceber que esse projeto básico, o que é que esse projeto básico deve conter? Porque a lei se preocupou em estabelecer como deve se compor o processo de licitação. Se observarmos o artigo 38 da Lei 8666, lá ele está dizendo como deve se compor o processo de licitação. Se observarmos o artigo 40 da 8666, está dizendo que deve conter o edital de licitação. Se observarmos o artigo 55 da 8666, lá está dito que deve conter o contrato. Mas e o projeto? O projeto básico foi relegado ao inciso do artigo 6º, composto de 4 alíneas apenas, dizendo o que é o projeto, como é o conjunto de soluções locais e globalizadas para a execução da obra ou serviço. Mas e o que é isso? Como compor? Como eu faria o meu projeto básico? O que é necessário que o meu projeto, para eu realizar o meu correto procedimento licitatório, deva conter? Porque se formos observar, inclusive o projeto, ele daria margem até a uma orçamentação por parte da administração de forma mais correta. Porque a partir do momento que você define efetivamente e corretamente aquilo que você pretende contratar, ou executar, ou adquirir, você pode, na hora da coleta do orçamento, quando você solicita o orçamento, o cidadão vai saber quando já vai orçamentar com uma certeza maior do que você pretende contratar. Mas essa ausência de esclarecimentos e de estabelecimento de parâmetros objetivos no projeto torna dificultosa não somente a instituição por parte da administração daquilo que ela pretende, mas e principalmente também a coleta de orçamentos para se contratar aquilo que se pretende. Sem mencionar o fato que efetivamente muitas vezes a coleta de orçamentos primeiro ocorre para que depois então se defina o que se pretende.
Passando ao segundo ponto, então esse seria o primeiro ponto, deputado, que deveríamos observar. Instituir a Lei 8666, um capítulo relativo, ou pelo menos uma parte do capítulo relativo, uma seção relativa ao projeto básico, como elaborá-lo e o que o mesmo deve conter. Em seguida, nós estabelecemos, achamos importante, porque temos verificado essa dificuldade, né? Nós atuamos, e aqui nós estamos falando nesse sentido, nas esferas municipais, e nós temos verificado uma definição com um problema muito grande com relação a amostras. A lei trata de amostras em apenas um único instante, lá no artigo 45, mas não fala efetivamente como deveria ser essa solicitação de amostra, o que deveria ser analisado nessa solicitação de amostra. O que é que se deve, primeiramente, estabelecer para se exigir amostras? Em que vai se exigir amostras? Por que vai se exigir amostras? Isso é um critério aberto, é um critério vago, que fica sendo discricionário, passa efetivamente a ser discricionário por parte da administração, e a própria administração, sem conhecimento daquilo, conhecimento técnico, inclusive eu até poderia dizer, daquilo que ela pretende, ela finaliza fazendo exigências que acabam sendo consideradas pelos órgãos de controle excessivas, limitadoras da competitividade ou restritivas. Então, seria função da lei nesse sentido estabelecer essa obrigatoriedade, ou, se for o caso, essa discricionariedade, mas com critérios e parâmetros objetivos, para que aqueles que forem operar em função da lei saibam efetivamente como devem proceder. Né? E aí passamos ao terceiro ponto, que seriam das modalidades. Eu vou passando aqui para vocês apenas ponto a ponto. Que seriam as modalidades? Existe atualmente uma modalidade, é legal, está prevista, mas que é execrada pelos órgãos de controle, que se chama o convite. O convite é uma modalidade válida, célere inclusive. Entretanto, a forma que o convite foi relegado por parte da administração, infelizmente, tornou uma modalidade licitatória muito pouco aceita. Então, nós sugeriríamos a manutenção da modalidade de convite, mas efetivamente fazendo com que o convite tivesse regras paritárias com as demais modalidades. A exemplo da exigência de publicação, não tão somente a fixação, porque hoje em dia a lei estabelece que o instrumento convocatório, o resumo do convite, será fixado, né, em local próprio pelo órgão que realiza a licitação. E aí esse local próprio geralmente é o quadro de avisos. E aí você chega em um local e pergunta, e aí, cadê? Vai ter um convite? E vai, onde é que está o quadro de aviso? E o quadro de aviso se localiza atrás da porta do banheiro masculino da garagem. Que é para ninguém efetivamente ter conhecimento daquela modalidade. Né? E isso seria, porque o convite não precisaria ser extirpado da lei. O convite é uma modalidade que está lá estabelecida, célere, porque o seu prazo efetivamente é reduzido. Né? Então, na necessidade de uma contratação cujo objeto não demandasse grandes especificações técnicas e cujos valores não fossem tão vultosos, poderia ser utilizada a modalidade de convite. Mas que a modalidade de convite fosse prescindida da necessária publicação e não tão somente a fixação. E estabelecimento de regras e critérios mais claros para a aceitação final na modalidade de convite. Hoje, nós temos a súmula 248 da Suprema Corte de Contas, que estabelece que o convite tem que ter ao final 3 propostas válidas. Mas se formos observar a lei, o convite diz que você tem que apenas convidar 3 interessados. Ele não se limita a falar na questão da validade das propostas. Então, definir relativamente ao convite, o que é que o convite vai necessitar? Ele precisa ter 3 licitantes finais aptos à contratação, ou basta apenas um convite a 3 interessados? E aí ampliar-se-ia esse número de interessados, por que 3 e não 5? Já que você está convidando, se você está convidando para um evento, o seu interesse é que o maior número de interessados compareça. Correto? E aí entramos na questão dos valores, que já foi debatida aqui pelos meus antecessores de forma tão brilhante, que é a atualização dos valores da 8666. Realmente os valores estão muito defasados, não é? Esses valores, salvo engano, o erro primário, a última atualização ocorreu em 98. E de lá para cá, os valores permanecem os mesmos. Ora, R$80 mil, quando foi estabelecida, citando exemplificativamente a modalidade convite,
R$ 80.000 em 93 era uma quantia vultosa. R$ 80.000 hoje não representa quase nada. Que contratação os órgãos públicos fazem efetivamente, cujo valor venha a chegar até R$ 80.000? Acho que muito pouco ou quase nenhuma. Né? Então, essa atualização de valores se faz necessária. Verificar o critério de defasagem e promover uma atualização de valores para atualizar as modalidades. Essa atualização de valores vinculadas às modalidades. Ou, se fosse o caso, até mesmo extirpar essa atualização de valores e determinar a possibilidade da utilização de qualquer modalidade, a depender efetivamente do seu objeto de contratação, porque a lei já o permite. A lei diz lá efetivamente que nos casos onde couber convite, você pode usar a tomada de preço. E em qualquer dos casos, você poderia usar a concorrência. Ou seja, então ela efetivamente não está distrita a valor, se isso formos observar. Se você pode utilizar a concorrência em qualquer dos casos, então não está distrita a valor. Então nós precisaríamos estabelecer então, um critério técnico para a atribuição das modalidades, e não tão somente a questão relativa a valores. E aí entramos na seara no campo das dispensas e inexigibilidades de licitação. Olha, eu leciono essa disciplina de contratação direta e é impressionante de se ver como progridem os casos de dispensa de licitação e como são mal formulados os casos de inexigibilidade de licitação. A Lei 8666, lá em 21 de junho de 1993, publicada no Diário Oficial da União, dia 22, ela nasceu nos casos de dispensa com apenas 15 incisos. Eram tão somente 15 incisos que previam a possibilidade de uma licitação ser dispensada. Hoje nós contamos com 33. Mais do que o dobro. Sem mencionar, claro, casos esdrúxulos, como o caso de você dispensar a licitação para o fornecimento de energia elétrica. Como se as concessionárias estivessem se engalfinhando para disputar quem vai fornecer energia elétrica. E ao que eu saiba, a energia elétrica é concessão, só há um concessionário permissionário autorizado. Mas está lá, é caso de dispensa. E aí o gestor que quer atuar de forma prudente diz, não, eu não vou me utilizar do instituto da dispensa, eu vou licitar. Para quê? Então, necessitar-se-ia ver nesses casos, e no caso da inexigibilidade, estabelecer um parâmetro objetivo, principalmente com relação ao inciso 2. O inciso 2 tem suscitado controvérsias, tem suscitado questionamentos, tem suscitado dúvidas, que é a questão das contratações dos serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Se houvesse dúvidas quanto à instituição ou regulamentação dessa condição de inexigibilidade de licitação, que se então utilizasse e estivesse estabelecido em lei, porque hoje não está estabelecido em lei, está estabelecido relativamente a convênios e em entendimentos do Tribunal de Contas da União, mas não existe na lei. Instituir o credenciamento. Instituir a utilização do credenciamento para as contratações por inexigibilidade de licitação. Porque a inexigibilidade de licitação ela não pressupõe então somente a inviabilidade de competição lá. A inviabilidade de competição está no caput. Mas quando você vai para o inciso 2 e lá ele diz, pressupõe ser indubitavelmente o mais adequado à satisfação do objeto contratado, esse o mais adequado demonstra a existência de outras empresas aptas a lhe prestar aquele serviço, mas que você entendeu que aquela seria o melhor. Aquela, por que critérios? Então, estabelecer esses critérios objetivos para os parâmetros da inexigibilidade de licitação. E não tão somente deixar a justificação. Porque o que a lei hoje faz, ela diz que o gestor tem que justificar. Mas justificar o quê? Que a lei não estabelece efetivamente como deva ser justificado. Ela pede lá no artigo 26, razão da emergência, que não é o caso. Ela só pede justificativa do preço e razão da escolha do fornecedor executante. Mas que razões são essas para você escolher o fornecedor ou o executante? Estabeleçamos então critérios objetivos. Olha, o fornecedor deve ter capacidade técnica assim entendida. E estabelece esses critérios de capacidade técnica.
Entendeu? Para que possamos ter uma lei direta, uma lei objetiva, e não uma lei que dê margem a interpretações ambíguas ou interpretações discricionárias por parte do gestor. Porque a dispensa de licitação, ela é discricionária, a lei diz, é dispensável. Você pode entender que pode afastar o procedimento de competitividade ou contratar direto. Para isso, se você entende que tem que contratar direto, você justifica. Perfeito? E aí entramos na questão da inversão das fases, que já foi também falado pelos nobres antecessores aqui no público, que é realmente o Estado de Sergipe, o doutor Luciano bem lembrou, já possui uma lei que inverte as fases da licitação, a exemplo também do Estado da Bahia e outros estados da Federação, mas que não está previsto na Lei 8666. E o Tribunal de Contas da União entendeu que a inversão de fases não poderia ser realizada por estados e municípios, porque o Tribunal de Contas da União entendeu que inversão de fases é norma geral de licitação. E a estados e municípios só competem legislar sobre normas especiais. E entendendo a Suprema Corte de Contas como uma norma geral, é vedado essa inversão de fases. Então a inversão de fases já prevista em lei poupar-nos-ia grande tempo. Porque afinal de contas, o que nos interessa no momento em que realizamos um procedimento licitatório? Qual a finalidade da licitação? Obtenção da proposta mais vantajosa. Nós vamos tratar aqui vantajosidade efetivamente como menor preço, porque veremos mais adiante que existem outros critérios que a lei estabelece. Mas a lei diz, a finalidade, a licitação destina-se a assegurar o princípio constitucional da isonomia, lá previsto no artigo 3º, e assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa, além do desenvolvimento nacional sustentável. Ora, se é a finalidade da licitação obter a proposta mais vantajosa, por que a gente começa pela habilitação? Por que a gente vai primeiro ver se aqueles estão habilitados a nos prestar o serviço, nos fornecer o bem, para só então depois verificar se o preço que eles estão nos ofertando vale a pena? Por que não vamos partir direto para a finalidade do Instituto, que é a licitação? Vamos para os preços. Abertos os preços. Estão de acordo com os praticados aqui? Estão. Pronto. Quem nos apresentou o melhor preço, sim, esse sim é que deve conter a possibilidade de estar habilitado a prestar o serviço e fornecer o bem. É o que já ocorre no pregão hoje em dia, que é a modalidade efetivamente mais utilizada, mas que deveria já também ser trazido para a Lei 8666, até por uma questão de celeridade. De que me adianta saber se todos os licitantes estão habilitados se eu vou contratar apenas um? Ou, no caso das licitações de publicidade, 2. Precisamos compilar ainda essas normas de licitação, porque elas vivem esparsas. Nós temos hoje, de normativos de licitação, efetivamente, que tratem diretamente do tema licitação, nós temos a Lei Complementar 123, nós temos a Lei 12232, que regula as contratações de publicidade e é a parte. Nós temos a Lei 12462, que é o RDC, e por aí vai. E aí me perdoem aqui, com a máxima vênia, os entusiastas do RDC, mas eu não compactuo com essa. Porque se a gente já tem problemas licitando com projetos básicos, com projetos executivos, de forma mal feitos, de projetos incompletos, os senhores me imaginam, o senhor imagina, Luciano, licitar sem projeto. Que é o que a RDC permite uma determinada modalidade chamada contratação integral. Não precisa de projeto. Não há essa necessidade. Então, me perdoem os entusiastas. E aí, como questão da inversão de fase, nós entramos na qualificação técnica. Precisamos, hoje a lei estabelece critérios de qualificação técnica muito subjetivos, que é a qualificação técnica profissional, que é você ter o profissional capacitado. Mas e a empresa? Será que é o profissional quem faz a empresa? Em alguns casos sim, mas em outros nem tanto. A empresa abriu hoje e contratou um engenheiro de 20 anos. Nunca executou uma obra, nunca executou um serviço. Mas tem um profissional de 20 anos que entrega o seu quadro. Mas é a capacidade de execução daquela empresa. A capacidade operacional.
Porque capacidade profissional sabemos que tem, mas e capacidade operacional? A possibilidade daquela empresa, e não do seu profissional, executar aquele serviço ou aquela obra, ou fornecer aquele bem ou produto. Então precisamos estabelecer critérios técnicos de qualificação. A qualificação técnica tem que ser definida de forma direta. Olha, a empresa deverá possuir requisitos A, B e C para que seja qualificada a participar do certame. E aí entramos na seara das licitações da melhor técnica e preço. Porque não temos somente o menor preço. O menor preço é a exclusividade do pregão, mas na lei 8666 nós temos a lei do menor preço, melhor técnica e preço. Então, por que não se propor, hoje em dia, esses critérios estão ligados efetivamente apenas às licitações que demandem caráter intelectual. Ou, no caso do artigo 40, nas licitações relativas à aquisição de bens e produtos de informática. Por que não estender os critérios de melhor técnica ou técnica e preço às licitações convencionais? Estabelecer parâmetros objetivos. Porque aí nos critérios tem que estabelecer parâmetros objetivos. Olha, melhor técnica será julgado de acordo com os seguintes requisitos. A técnica e preço será a conjugação do fator técnica com o fator preço, estabelecendo-se da seguinte forma os critérios ponderativos. Trazer para facilitar, para que tenhamos segurança nas contratações. Porque da forma como a qualificação técnica se encontra hoje na lei, e os critérios melhor técnica e preço adstritos não somente às licitações que têm o caráter intelectual, não há efetivamente segurança na contratação. E aí foi discutido aqui, a ilustre representante do Ministério Público Federal falou no recrudescimento de penas e endurecer as penas, mas eu tenho que informar que, atuando na seara como eu atuo de consultoria a municípios, a gente tem que verificar também que tem que se recrudescer as penas, sim, mas se recrudescer as penas existentes na lei, também com relação às execuções contratuais. Então, estender a penalidade, não somente mais, a penalidade de suspensão, não somente mais a quem aplicou, mas a toda a esfera administrativa, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é primordial. O Tribunal de Contas da União já decidiu e deixou bem claro a penalidade de suspensão prevista no artigo 87 e 3 de 8666 opera somente contra quem aplicou. Então, se o município aplica a penalidade de suspensão, o município B, vizinho está licitando, ele pode participar da licitação do município B. Vamos estender essa penalidade a toda a esfera. Está punido, porque isso só se decide judicialmente. O STJ que já decidiu que a conduta imprópria do licitante, não importa se ele está impedido de licitar tão somente com a administração pública municipal, estadual ou federal, mas se estende a toda a administração. Mas isso foi decisão em sede do STJ. Porque em decisão em sede do TCU, ele mantém o entendimento, e inclusive, vamos observar o entendimento da lei. Porque a lei, lá no artigo 87, quando ela trata de suspensão e declaração de idoneidade, ela estabelece a diferença entre a administração e a administração pública, que estão no artigo 6º. A administração é quem opera. A administração pública é toda a esfera. E a suspensão só opera contra a administração. Por fim, não finalmente, a gente precisa verificar na Lei 8666 os prazos recursais. Hoje, na 8666, só de fases, na fase habilitatória, nós temos um prazo recursal de 20 dias úteis. E aí, passando-se a proposta, nós temos um prazo recursal de mais 20 dias úteis. Só aí somar-se-iam 40 dias úteis de recursos. De recursos. Não é? Porque aquele licitante que vai para a licitação e perde já na fase de habilitação, porque ainda hoje é assim, vão entrar com recurso. É um direito que a lei lhe assiste, efetivamente. E aí ele tem 5 dias úteis para apresentar as razões de recurso. Depois vem mais 5 dias úteis para os interessados contrarrazoarem aquelas razões de recurso. Depois temos mais 5 dias úteis para relatório da CPL para a autoridade competente.
E ao final, mais 5 dias úteis para que o gestor possa proferir sua decisão acerca da aceitação ou não daquele recurso. Isso na fase de habilitação. Porque decididos os recursos na fase de habilitação e abertas as propostas, outro instante diz, ele perdeu. Ele quer recorrer. Mas por quê? Porque a Lei 8666 não exige uma motivação. A Lei do Pregão, sim, ela exige. O licitante deverá motivar a sua intenção de recurso. Cabendo ao pregoeiro aceitá-lo ou não, caso a motivação não seja fundamentada. Não existe mais o recorrer por recorrer, que é o que, infelizmente, a Lei 8666 permite. Quero recorrer porque eu quero recorrer. Não, vamos então reduzir, primeiramente, tomando até como exemplo o pregão, vamos reduzir a fase recursal a uma só. Tragamos a fase recursal ao final, depois de habilitados, depois de julgadas as propostas, e vamos exigir mais do que isso, vamos exigir uma motivação plausível para se impetrar recurso. Não se está cerceando o direito do licitante de recorrer de forma nenhuma, mas está se resguardando o interesse da administração em evitar recursos meramente protelatórios. Quando o recurso é definido ao final em uma única fase e estabelecido efetivamente a sua motivação, a administração pode sim receber esse recurso e julgar. Mas ao contrário, como hoje se apresenta, o recurso é meramente protelatório e ofende inclusive o princípio constitucional da eficiência. A licitação tem que ser eficiente, célere. Será que temos eficiência no prazo recursal de 40 dias úteis? Eu não acredito. Eu acho realmente muito difícil. Eu trouxe aqui apenas algumas hipóteses do que poderíamos alterar na 8666. E finalmente, porém não menos importante, e aí, excelentíssimo deputado Mário Herrera, eu gostaria de me dirigir diretamente ao senhor, como relator. Precisamos verificar a linguagem da Lei 8666. Precisamos tornar a Lei 8666 com a linguagem simplificada, com a linguagem acessível, simples. Entendeu? Que seja capaz de ser compreendida por todos. Hoje a Lei 8666 tem locais que eu vou dizer, eu sou um cooperador do direito, advogado, mas eu leio, meu Deus, o que efetivamente está se querendo dizer aqui? Vossa Excelência Luciano deve saber, quando se lê projeto básico, conjunto de soluções locais e globalizadas que definam efetivamente o interesse da administração. Mas espera aí, o que é isso? O que é isso? Porque o meu intuito aqui é proteger aquele mais longínquo munícipe que vai operar essa lei. Porque nós precisamos entender, senhores, que esta lei não está destinada a magistrados nem a promotores, tampouco a advogados. Essa lei vai ser operada por vocês. Vocês que estão nos municípios, vocês que fazem parte das comissões permanentes de licitação, é que vão pegar essa lei, vão se debruçar sobre ela, ler e aplicá-la. A aplicação na esfera judicial, ela só vem no segundo momento. Então a lei não é destinada a magistrados. A lei não é destinada a promotores. A lei não é destinada a operadores do direito. A lei é destinada a pessoas. Pessoas que são incumbidas da função nobre de realizar os procedimentos licitatórios da administração pública. Pessoas que muitas das vezes não têm formação, não têm capacitação na área para executar essa tarefa que lhes foi incumbida. Mas que precisa de algo que sejam capazes de ler, entender e, através desse documento, atuar. Essa, efetivamente, seria, para mim, sob a minha humilde ótica, a finalidade da Lei 8666. Facilitar a vida de todos aqueles que com ela operam. E não dificultá-la. Então, senhor relator, vejamos a linguagem que a lei vai se dirigir a esses munícipes, para que eles possam, efetivamente, na leitura do seu texto, serem agraciados com a compreensão daquilo que vão ter que executar. E aí, eu finalizei, eu trouxe apenas alguns poucos temas, porque me foi dito que seria algo efetivamente mais rápido. Eu agradeço demais a todos vocês a presença e a atenção. Me despeço me desculpe, perdão, pela forma tão pífia como fiz a apresentação, mas, como eu havia dito, depois de
tão brilhantes as ilustrações, restaria a mim tão somente fazer apenas algumas explanações. E a Vossa Excelência, deputado Fábio, eu me despeço com a citação de um grande estadista chamado Martin Luther King. Parabenizo primeiramente pelo esforço de Vossa Excelência, pelo conformismo, pela vontade de tentar mudar a lei de licitações, porque desde que eu trabalho com licitações, que eu conheço que existe um projeto de atualização dessa lei. Aliás, salvo engano, o erro primário, em 98 existe uma consulta pública para se modificar a lei do meio ambiente, e não foi assim, mas Vossa Excelência, com essa atitude, eu o parabenizo e me despeço citando Martin Luther King, dizendo: é melhor tentar e falhar do que preocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, do que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias frios em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, do que em mera conformidade viver. Parabéns. Muito obrigado.